Aumenta a pressão dos mercados sobre Portugal. A dívida portuguesa está mais próxima de ser considerada lixo. A Standard & Poor's voltou a cortar o rating da República. Os juros subiram para máximos históricos, já estão quase a 9%. Um novo corte na avaliação do risco de Portugal já tinha sido ameaçado pela Standard & Poor's, quando a semana passada cortou o rating do país. Os bancos estão na linha da frente a sofrer com a desconfiança dos mercados e, por isso, tentam acalmar os investidores. We are in a transitory period that will have elections in around 2 months, and therefore the commitment of those parties that the goals have to be achieved gives us a guarantee that we are really committed and will reach the goals of the deficit. Os juros da dívida pública fixaram novos máximos históricos. As obrigações do Tesouro a 5 anos estão a um pequeno passo de tocarem os 9%. As obrigações a 10 anos mantêm-se claramente acima dos 8%. O setor mais prejudicado é o setor dos bancos. Dentro de todos os setores, de facto, este pode ser no curto prazo mais atingido, principalmente se vier a existir a reestruturação da dívida. Portugal está quase a ser considerado como lixo. Basta a agência Standard & Poor's cortar o rating mais um nível e é isso mesmo que acontece. As consequências para a dívida pública nacional podem ser dramáticas. Muitos investidores portugueses e estrangeiros, por razões de prudência, não podem ter títulos de dívida considerada lixo nas suas carteiras de investimento. Quando começarem a vender, os juros da dívida pública vão subir. E é isso que já está a começar a acontecer a Portugal. Com a imagem de Carlos Silva, Paulo Ambuster, TVI. José Sócrates culpa os partidos da oposição, sobretudo o PSD, pela descida do rating e pela subida dos juros. O primeiro-ministro demissionário rejeita estar em campanha eleitoral, mas diz que os partidos da oposição é que provocaram a desconfiança dos mercados. A situação que estamos a viver é uma situação pior do que tínhamos antes, porque infelizmente decidiram somar à crise económica uma crise política que gera naturalmente incertezas e que levou à atitude dos mercados que estamos a viver ao longo destes últimos dias. E fizeram-no não por nenhuma razão, como disse, objetiva, mas fizeram apenas por uma cobiça de poder. E o pior que pode acontecer é esta barafunda, em que há apenas ideias vagas, em que o PSD fala de aumentar o IVA, depois fala de reduzir o 13º mês, depois fala da privatização da Caixa. O discurso que aqui fez hoje já é um discurso de campanha eleitoral? Acho que é um discurso de campanha eleitoral. Eu venho aqui dizer-vos apenas aquilo que sempre disse durante aqueles 15 dias. Eu vim aqui dizer que durante aqueles 15 dias em que eu fui o único responsável político, e lamento ter sido o único, que avisou para que esta situação poderia ocorrer. E ora, daqui a alguns minutos o presidente do PSD vai reagir a estas declarações de José Sócrates e também comentar o corte de rating da República e as perspectivas negativas para a economia portuguesa, lançadas hoje pelo Banco de Portugal. Para já vamos à análise económica com o António Pérez Metelo. António, boa noite. Boa noite, Pedro. Este corte de rating, vale a pena explicar. Estamos, de facto, a um nível do lixo, estamos mais próximos de ser considerados lixo, o que é grave para a República Portuguesa, mas faltam 3 passos ainda. Exato. O nível, porque há as mutações. Há o nível A, que são os intocáveis, os melhores, nível B, que é o nível ao qual fomos colocados agora, e depois há o nível C. E esse nível C já é muito problemático. No B, há uma situação em que o devedor ainda merece crédito nos mercados. Mas com desconfiança? Com desconfiança e, sobretudo, vulnerável às condições de enquadramento dessa mesma dívida. Agora, nós estamos nos 3 Bs. É preciso reduzir para 2, para 1 e depois é que se passa para o nível C. Portanto, a 3 passos. Exatamente. De chegares a esse nível. Estamos mais do próximos, lixo. não há dúvida nenhuma. Ou seja, o risco aumenta. Qualquer movimento no sentido da descida... E por isso é que os juros também têm aumentado. Exatamente. E nesse sentido, faria sentido nesta altura, teria mais razão nesta altura, um pedido de ajuda ao Fundo de Estabilização Europeu? Vamos lá ver. Esse pedido de ajuda é, no fundo, um pedido de reestruturação da dívida. Ou seja, Portugal sai dos mercados, sai dos leilões, já não teria que tentar, obter 4,5 mil milhões no dia 15 de abril próximo. A juros de 9,5%, provavelmente. Não sei, veremos quais. Claro, mas neste momento estão a 9. Exatamente. E a 15 de junho, mais 5 mil milhões. São as 2 grandes operações
de dívida a médio e longo prazo que têm que ser colocadas este ano. Depois só há mais outro leilão deste tipo em junho de 2012. Até ao fim do ano há depois um conjunto de bilhetes do Tesouro espalhados ao longo dos meses em valor muito menor, que são dívidas até um ano. E que nós temos visto, não são esses Mas leilões... do ponto de vista da racionalidade económica, se tivesses que decidir, António, este seria o momento? Meu caro, a questão é esta. Ou valeria a pena pagar juros de 9%? Pois, justamente, a resposta difícil para esta questão é o seguinte. Se o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, quando for regulamentado, coisa que só acontecerá, na melhor das hipóteses, na cimeira de junho, já depois destes 2 leilões, for de forma a que possa atuar em futuros leilões, portanto, nas emissões primárias dos países sobreendividados, no sentido de acalmar os mercados, e se esse mecanismo for reconhecido pelos mercados como sendo um guarda-chuvas suficientemente dissuasor da especulação, é nisso, no fundo, que o Governo e o Primeiro-Ministro estavam a apostar. Mas também nessa altura já passámos a pior fase. Exatamente, mas repara, quando eu estava a apostar nisto não havia ainda a crise política. Agora, com a crise política, nós estamos mais vulneráveis e, portanto, com juros mais altos. E, ao mesmo tempo, em que também uma crise política na Finlândia impediu de e uma avançar, senhora Merkel menos disposta a mais vulnerabilizada, mais vulnerável também. O presidente Sarkozy mais vulnerabilizado. São essas as condições gerais da Europa, do euro, que nós temos. Estamos aqui a falar de 4 situações. Na Irlanda, a ameaça do corte de cabelo. O que é o corte de cabelo? É uma reestruturação da dívida, com perda por parte dos credores. Ou seja, nesta situação, evidentemente, que ninguém pode garantir que não se tenha mesmo que ir pedir um pacote que vai, como nos outros países, vai prolongar-se nos próximos anos. Nesses próximos anos, já não teremos que ir ao mercado, serão este fundo que nos garante o dinheiro necessário, mas as dá esse grande balão de oxigênio. Mas as contrapartidas são mais duras. Claro. E por falar em contrapartidas, vamos olhar para o bolso dos portugueses para este e para o próximo ano. Sim. Uma coisa é certa, o desemprego vai continuar a subir, o que é um mau sinal para as famílias portuguesas. Do ponto de vista social, é o pior sinal. E as famílias